Salve, salve amigos do canal Detetives Vascaínos, tudo bom? Prazer estar me dirigindo a vocês nesta quinta-feira, dia 20 de fevereiro, numa semana onde o mercado do Vasco está quente, também pudera. Daqui a 8 dias se encerra a primeira janela de transferências, né? E o clube corre contra o tempo para qualificar o elenco. Garré já chegou ao Rio. Até sábado o português Nuno Moreira vai desembarcar por aqui. E em seguida são esperadas mais chegadas, porém tudo em rodada de negociações. Tem novos nomes surgindo e eu vou destrinchar tudinho aqui para você pelo que apurei. Em meio a isso, o time do Carrilho segue treinando forte, visando o clássico de domingo à noite contra o Botafogo, que pode carimbar a ida do Vasco para as semifinais do Campeonato Carioca. Portanto, se liga nesse vídeo, deixa o like, compartilha o conteúdo do amigo e venha se juntar a nós nesta plataforma. Inscreva-se! Bom, o Brasil todo está vivendo uma onda muito grande de calor, né? Quente pacas. E no mercado da bola do Vasco, a coisa não está muito diferente, viu? Dia após dia, aquecido demais, são nomes fechando e outros em tratativas para que possam se tornarem aí jogadores do Vasco. Vamos inicialmente aos já certos. O primeiro deles, o argentino Benjamin Garré, jogador que trouxemos aqui em absoluta primeira mão como interesse do Vasco. O atleta desembarcou hoje no Rio, agora há pouquinho, no Galeão, e apesar do semblante cansado da longa viagem, né, desgastante por sinal, concedeu as primeiras palavras como jogador do Vasco. Disse que está com muita gana de jogar e contente por chegar num clube com tanta história e títulos. Ele disse que está preparado fisicamente. Sua pré-temporada com o seu antigo clube começou há 4 semanas e aos poucos ele vai recuperando o ritmo, mas que essa vontade de atuar pelo Vasco, ele se sente renovado e pronto aí para estar em campo logo. Assim, claro que tudo estiver regularizado, né? Enfim, esse é o primeiro reforço para o ataque do Vasco, né? Do pacotão que o Vasco vem tentando fazer aí. E é o que eu sempre disse, o Garré, ele viu no Vasco essa oportunidade de mostrar que está apto ao futebol. Quer voltar a ficar na vitrine. E lá na Rússia estava esquecido. Essa sua experiência internacional e algumas habilidades ofensivas pode, claro, se ele estiver num nível físico apurado, ser importante aí para o Vasco. Mas é sempre bom lembrar que ele tem sim um longo histórico de lesões. Lembrando que o Garré vai usar a camisa 15 e amanhã começam os exames médicos e trâmites burocráticos para que em breve o Vasco oficialize o seu anúncio. O Vasco até já oficializou o acordo agora nas redes sociais, mas vestido com a camisa do Vasco, oficializado, vai ser em breve. E o outro que está para chegar e desembarcar aqui no Rio entre sexta e sábado, provavelmente sábado de manhã, é o Nuno Moreira, português do Casa Pia. Como eu tinha falado ontem, a situação ficou muito próxima, né? O clube português se sensibilizou com o pedido do jogador em se transferir para o Vasco. E o Vasco, por sua vez, conseguiu convencer o Casa Pia de pagar a multa de forma parcelada, né? Dando uma entrada maior agora daqueles 3 milhões e meio de euros que, né, estava orçada aí esta cláusula. Enfim, o que parecia difícil acabou dando certo. E o Nuno Moreira será oficializado aí pelo Vasco em breve após os exames médicos e trâmites burocráticos também que precisa passar. Assim como o Garré, o jogador também está super motivado, com chance de atuar no futebol brasileiro, tanto que vinha numa boa fase por lá, despertando a atenção inclusive de outros clubes europeus. Mas o fato de jogar no futebol brasileiro foi um chamariz, foi um diferencial para ele aceitar esse desafio. E o Vasco não parou neles, viu? Tenta ainda o Lloyd Augusto, apesar da situação estar muito nebulosa, né, por conta do clube turco, né, e também pelas últimas declarações do jogador, né, que me pareceu muito esquentado aí. Mas de qualquer forma o Vasco está de olho ainda, tenta de longe aí avaliar essa situação aí, começa também a atirar em outros nomes que possam dar uma encorpada do ataque, até também para poder ser uma espécie de plano B caso alguma negociação ande para trás. E hoje mais um colombiano fez parte do noticiário do Vasco, o Neiser Villarreal, de 19 anos, jogador do Milionários e que foi artilheiro do Sul-Americano Sub-20 vencido pelo Brasil. Ele é tratado como uma joia por lá. O garoto está super valorizado e atraindo também interesse de grandes clubes da Europa, como Newcastle e Liverpool, e alguns clubes brasileiros. A informação foi trazida pela Rádio Caracol da Colômbia, lembrando que o contrato do jogador com o Milionários
vai até o fim desta temporada. E por isso o clube colombiano tem aí um diálogo aberto para poder aí receber algum clube, né, que queira fazer uma proposta, apesar dos rumores que eles vão tentar aí uma renovação. Mas é difícil porque o garoto está super valorizado. Eu conversei com alguns colegas colombianos e eles me passaram isso, que realmente há procura de clubes brasileiros, há procuras de clubes europeus, mas a situação aí está indefinida, não se sabe, né, o que vai acontecer com esse garoto. O que eu posso passar para vocês é que foi um nome sim procurado pelo Vasco, mas ainda não consegui confirmar mais detalhes da situação de uma eventual proposta, né? Se já foi enviada realmente, qual a aceitação dos milionários, valores, essas coisas. Mas é um jogador aí que está no radar do Vasco aí e provavelmente aí pode ser um jogador a ser disputado nesse final da janela junto com outros clubes aí. Inclusive eu procurei o presidente e o diretor executivo do clube colombiano, do Milionários, para que eles pudessem esclarecer algo. Eu sempre faço isso de ouvir as outras partes. Quando não consigo com os empresários, eu tento também com os dirigentes. Mas até o momento em que eu gravava esse vídeo, nenhum retorno por parte deles. Muito provavelmente podem estar aí adotando a tal tática do silêncio, né? Situação costumeira aí nesse meio aí, quando se tem negociações em andamento. Lembrando que ontem o Palácios, né, o jogador que atua no Atlético Mineiro, colombiano também, apareceu aí como uma oferta do Vasco, dando a entender que o Vasco abriu diversas negociações, consultas e propostas no intuito de se jogar no mercado e buscando opções para não ser surpreendido negativamente no final da janela. E o curioso é que a maioria é estrangeiro. E o próprio Marcelo Santana, aí, um pronunciamento no final do ano passado, havia dito que o Vasco mudaria o perfil de contratações nesse ano, já que quando ele chegou o clube tinha um olhar voltado por jogadores do futebol internacional. Provavelmente ele notou que os jogadores que vem tentando vão gerar aí um retorno imediato dentro de campo e por isso voltou aí a tentar essas contratações estrangeiras. E por falar em Marcelo Santana, ele já está no Brasil, galera. Ele veio junto com o Garré, chegou no mesmo voo e a presença dele aqui no Rio já gera uma expectativa. Se as contratações a nível internacional acabaram por aí ou se ainda vão seguir, já que o Garré e o Nuno eram pautas de Marcelo nessa viagem e ele conseguiu trazer. Mas e sobre os outros nomes? Provavelmente os próximos reforços devem estar aí centrados por aqui no mercado brasileiro ou no mínimo já deixou algo alinhado lá fora. Vamos aguardar, porque sem dúvida que esses próximos dias prometem muito. Bom, meus amigos, já tá tarde, vou indo. Hoje ficou um pouquinho mais tarde por conta da chegada do Garré que eu estava esperando, por conta dessa situação aí da minha apuração. E amanhã, então, eu tento voltar mais cedo para compensar. Mas comente aí embaixo do vídeo. Eu quero ouvir a sua opinião sobre esses diversos assuntos. Um grande abraço e até lá!